Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é português. Olha, pessoal, a língua portuguesa. Na lição 1, que hoje é a lição 2. Na lição 1, você perdeu, vai lá e assiste, pessoal. Na lição 1 desse livro tem muitas coisas boas. Nós aprendemos muita coisa boa na lição 1. Hoje é a lição de número 2 desse livro, tá bom? Se você tem esse livro em casa, abre na lição 2. Se você não tem, você entra em contato comigo para você adquirir os teus livros. Curso básico, 20 livros. Curso básico, médio e bacharel, 40 livros. Se você já fez o bacharel, vai fazer o mestrado. É esse livrão grande aqui, ó. Bonito, tá vendo, pessoal? Se você já fez os cursos, você tem direito a usar o anel. O advogado, quando faz direitos, usa o anel. O psicólogo, todas as profissões. Então, você tem o direito de usar o seu anel. Tem um fino e o grosso, com a letra alfa e o ômega, banhado a ouro. Se você comprar esses livros, você vai ganhar a sua credencial de aluno, seu lindo diploma e o histórico. Pessoal, a formatura é presencial. O curso é online, à distância, mas a formatura é presencial. Você vai vir aqui na escola fazer a sua formatura presencial em São Paulo no mês de janeiro do ano que vem. Janeiro do ano que vem já está aberta a matrícula para a formatura. Você vai receber da minha mão esse canudo, essa credencial e esse diploma, tá bom? Vamos para a aula. Como eu falei, essa é a lição 2. Se você perdeu a 1, vai lá e assiste, pessoal. Tá muito bom, muito maravilhosa, tá bom? Na aula passada eu falei algumas coisas boas. Olha aqui, ó. Eu vou dar uma reprisada no que vocês viram na aula passada e vão ver nessa aula. Vamos lá. Câmeras. Língua portuguesa. Olha lá, ó. Vocês vão estudar nesse livro aqui, ó, a língua portuguesa nas igrejas, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjugação, interjeição. Olha aí, pessoal. Tudo isso aí nós vamos ver nessa matéria de português, tá? Então, o que vocês aprenderam na aula passada? Grande parte das pessoas pertencente a um grupo religioso, seja ele tradicional ou pentecostal, acaba acreditando que não é necessário aprimorar-se na sua língua. Então, eu sou crente, para que aprender a falar o português correto? A gente vai morrer, vai tudo para o céu, nós falamos língua estranha. Não, meu irmão, não. Meu irmão, nós temos que aprender a falar o português. Você faz uso do português todo dia. Na hora que você levanta, fala para tua esposa, teu filho, bom dia, é o português. Você vai comprar pão na padaria, é o português. Me dê 5 pães, é o português. Você vai dobrar o teu joelho para falar com Deus, em que língua? Português. Você faz uso de português diariamente. Todos os momentos, toda hora. Só quem não é mudo, quem é mudo que não fala. Mas mesmo assim ele pode escrever, é o português, sua língua materna. E na aula passada sobre o português, nós aprendemos que a língua portuguesa foi criada lá em Gênesis, capítulo 11, na Torre de Babel. Deus falou, desçamos e confundimos ali a sua língua do homem. Ali nasceu o português, o hebraico, o grego, o aramaico, o chinês, o alemão, castelhano, espanhol, inglês. Todas as línguas nasceram na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Leia na sua Bíblia, que a Bíblia está dizendo, e era toda a terra uma mesma língua. E Deus confundiu ali a língua do homem.
Aí a Torre de Babel, Deus confundiu. Um grupo falou português, eles se uniram, foram para outros países. Um grupo falava o inglês, foram para outro país. O outro hebraico, o outro castelhano. O que estava na Torre de Babel queria um martelo. Ele pedia, me dá um martelo, o cara trazia água. O outro pedia água, ele trazia um serrote. Aí bagunçou. Ele falou, todo mundo está falando uma língua diferente. Quem fala essas línguas, vão procurando os pares que falam. Aí juntou 10, 15, por exemplo, 10 pessoas que falam espanhol, vocês vão para lá. 10 que falam português, vão para lá. 30 que falam inglês, vão para lá. Eles foram se espalhando conforme eles se entendiam, entendeu? Aí nasceu a origem da língua portuguesa na Torre de Babel. Então muitos crentes estão acomodados. Para que falar o português? Se eu já falo língua do céu, língua dos anjos. Deus não liga para o português errado, não. Nós vamos falar tudo errado, Nós vai, nós é, nós foi, nós é. Tudo errado. Deus não está nem aí não. Tá não, Deus não está nem aí não. Mas o povo que está te ouvindo tá. Entendeu? Você vai pregar para a igreja ou para Deus? Para a igreja. Quando você vai orar, você pode orar tudo errado lá que Deus se entende. Mas quando você vai pregar, para uma igreja de doutores principalmente, onde tem professores, onde tem universitários, pessoas PhD, ele não quer ouvir besteira. Igual um irmão na aula passada eu falei, ele pregando aqui em Gênesis 1, disse Deus, haja luz, aí a Bíblia diz, e houve luz, né? O irmão pregou, disse Deus, haja luz, e hageu luz. Na aula passada eu mencionei também que a palavra saldo não existe. Aliás, existe, mas não na igreja. Saldo é no banco. Você fala para o gerente, eu quero ver o meu saldo. Ou seja, eu quero ver minha conta bancária, quanto que tem. Saldo é conta bancária. E saúdo é igreja. Saúdo a igreja. Aí tá certo. Ou cumprimento a igreja. Tá? Ou Shalom Adonai. Vocês falam assim igual eu. Pode chegar lá na igreja, quando for pregar, e fala Shalom Adonai. O povo vai achar bonito. E a saudação bíblica. O que significa Shalom Adonai? A paz do Senhor. Eu não falo aqui todo início de aula, né? Estou aqui com a camisa da escola, pessoal. É o mesmo logotipo que está aqui embaixo, camiseta da escola. Então, eu não falo aqui Shalom Adonai. Vocês podem falar aí na igreja de vocês, na hora que for pregar, cantar, na hora que for pegar o microfone da mão, vocês podem falar Shalom Adonai, tá bom? Mas o português nós temos que estudar para não falar errado, pessoal. Por exemplo, o crente fala, saldo a igreja. Errou, meu irmão, errou, é saúdo. Vou contar uma benção. Benção não existe. No dicionário Aurélio português é benção. Eu vou contar uma benção. É são, benção. Não é benção. Vou contar uma benção. Não. Espírito de oração não existe. Existe 3 espíritos: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito maligno. Mas espírito de oração não existe. Agora, o que existe é orar em espírito. Aí sim. Espírito de oração, não. Orar em espírito, beleza. Nós temos que aprender, pessoal, o português, para não ler errado, a pontuação, o que é ponto, o que é vírgula, o que é exclamação. A Bíblia é um português. Deus vai falar com a igreja através do português. Se você não souber falar o português correto, como é que o povo vai entender? Fala tudo errado. Eu saldo a igreja. Eu vou contar uma benção. Nós vai, nós é, nós foi, nós é. Não, meu irmão. Não. Púlpito, eu já ouvi muitos irmãos dizendo púlpito, é púlpito, entendeu? Já vi muitos irmãos dizendo igreja, é igreja. Pessoal, o que é substantivo? O que é verbo? Conjugação de verbo, pronomes pessoais,
pontuações. O que é vírgula? O que é ponto e vírgula? O que é ponto final? O que é dois pontos? O que é reticência? O que é ponto de exclamação? O que é ponto de afirmação? O que é ponto final? Tudo isso você precisa aprender na língua portuguesa. Quando você for ler a Bíblia, para você não falar besteira, ou ler comendo ponto, atropelando vírgula. O que é uma vírgula? É uma pausa, por exemplo. Deus, vírgula, Jesus, vírgula, Espírito Santo. Banana, vírgula, laranja, vírgula, maçã. A vírgula separa as palavras. O que é um ponto e vírgula? É uma pequena pausa maior que a vírgula. Ponto de exclamação, ponto de afirmação, ponto de pergunta, exclamação, interrogação. Tudo isso você precisa aprender, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia pausadamente. Olha, por exemplo, aqui, o Salmo 23. A maioria lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse "e" não tem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. A Bíblia não está assim. A Bíblia está: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? Então é errado dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse "e", esse "e", não tem na Bíblia. Salmo 23. Abra aí. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, verbo, o que é verbo? De cada 10 palavras que nós falamos, 5 é verbo. Por exemplo, cantar, pregar, andar, correr, falar, ver. Tudo é verbo. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ver quantos verbos tem? No princípio, não é verbo. Criou, criar é verbo. Criei, criará, criou é verbo. Deus, os céus e a terra. Aí tem um verbo. No primeiro versículo da Bíblia tem um verbo. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o verbo criar. Eu crio, ele cria, nós criamos, eles criaram. Verbo. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí está o verbo faltar. Faltei, faltará, faltarão. Está vendo? Todo versículo, no mínimo, tem que ter um verbo. E os irmãos não sabem nem o que é verbo. Nós vamos aprender agora na aula o que é verbo, o que é substantivo. Tá bom, pessoal? Fica até o final dessa aula. Hoje a lição 2 desse livro português do curso médio e bacharel em teologia. Então, você tem que estudar o que é ponto de interrogação, ponto e vírgula, exclamação, o que é advérbio, pronome pessoal. Tem que estudar, pessoal. Eu não gosto não. Não, meu irmão, tem que estudar, fica feio. O que é verbo? O que é substantivo? Alcateia é de lobos. Batalhão é de soldado. Caravana é de viajantes. Colmeia é de abelha. Aí vai colmeia de abelha, né? Colmeia. Tudo isso aqui vocês têm que aprender, meu irmão. Conjugação de verbo. Eu canto, tu canta, ele canta, vós cantaste, eles cantarão. Eu quero dizer aqui que eu não sou perito no português. Eu não sou professor de português. Eu sou professor de teologia. Eu estou dando essa aula de português que eu sou obrigado a dar. Eu não sou perito no português. Então, se você que é professor de português está me vendo, dizendo assim, está errando. Eu erro mesmo. Por quê? Porque eu não sou perito no português. Até os peritos professores erram. Imagina eu que não sou professor de português. Agora, eu estou tentando aprender o português cada vez melhor, cada vez mais. Eu sei que eu falo errado e muitos irmãos comem o S. Estado Unido, Estados Unidos.
Eles foram ver a igreja. Eles foi ver a igreja, está errado. Eles foram ver a igreja, plural. O plural é muito interessante, pessoal. Eles foram orar. Eles vai orar. Eles vão orar. Orar é um verbo. Eu oro, tu ora, ele ora, eles oraste. É um verbo orar. Então eu vou colocar para vocês aqui uns vídeos para vocês aprender um pouquinho, meu irmão. Um pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Câmeras, vamos lá. Aprender aqui o português. Vocês vão aprender o que é substantivo, o que é verbo e o plural das palavras, tá? Plural, muita gente engole, come o S. E verbos. O que é verbos? Todo versículo da Bíblia tem verbo. No princípio criou Deus, é o verbo criar. O que é verbo? Substantivo. O que é substantivo? Vamos ver agora? Imagina você ter em mãos tudo que vai realmente cair no concurso nacional unificado, para todos os blocos, tanto a parte básica quanto específica, de uma forma rápida, certeira e sem se matar de... Seja bem-vindo a mais uma aula. Você já parou para pensar por que todas as coisas têm nome? O que se sabe é que os primeiros nomes podem ter sido formados pelo som que cada animal, objeto ou pessoa fazia. E com o passar do tempo, novas palavras foram sendo formadas, usadas, emprestadas e reinventadas. E assim, as palavras estão aí para identificar as coisas e tornar a comunicação mais fácil. E é o substantivo, a classe de palavras que vai dar nome aos seres e a todas as coisas reais ou imaginárias. Além disso, o substantivo também pode nomear ações, como por exemplo, o abraço, o chute, a corrida. Mas atenção, substantivos que nomeiam ações geralmente são formados a partir de verbos e por isso é preciso ter muita atenção, viu? O substantivo também pode nomear sentimentos, como por exemplo, ansiedade, amor, ódio. São também substantivos palavras que nomeiam elementos socioculturais, como por exemplo, educação, inteligência, riqueza, entre outros. Observe o seguinte texto. Dragão. O dragão é um dos monstros mais conhecidos das histórias. Geralmente é um lagarto imenso, com asas e garras, que tem o poder de lançar fogo de sua boca ou narinas. Nas histórias do Oriente, os dragões costumam ser antigos, sábios e do bem, dignos de adoração das pessoas. Já em contos ocidentais, eles são considerados seres malignos, demoníacos e destruidores. Nas cavernas, objetos brilhantes carregam uma maldição. Localize no texto um ser vivo, animal. Para isso, é um ser imaginário. Cavernas. Vamos para o próximo vídeo, pessoal. Vídeo agora verbo. Na nossa aula, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho de notificação. Bom, nós já aprendemos que verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômenos da natureza. E ele é formado pelo radical, que é a parte principal da palavra, mais a terminação, que pode ser ar, ou ir. Como o verbo cantar, o radical, cante, e a terminação ar, cantar. E quando conjugamos um verbo regular, o radical não altera, como o verbo cantar, por exemplo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Perceba que o radical não se altera, continua cante.
Isso acontece nos verbos regulares. Então, cantar é um verbo regular. Já os verbos irregulares, o radical se altera na conjugação, como o verbo fazer. Eu faço, ou poder, eu posso, ou o verbo saber, eu sei. E quando essa alteração acontece, nós chamamos de verbos irregulares. Beijos e até a próxima aula. Gostaram, pessoal? Agora vamos para o último vídeo aqui, ó. Oh, vai fechar mesmo esse plano de saúde que ficou 30%? O último vídeo. Veja só que legal! O Noah nos escreveu pedindo uma ajudinha para entender a diferença entre singular e plural. É claro que daremos um jeito de responder essa pergunta, não é mesmo, M1G3? Singular e plural são usados constantemente para indicar número, ou seja, a quantidade das coisas. O singular indica apenas um objeto, pessoa ou animal. Veja só: cachorro, boneca, telefone. E quando temos mais de um item, professor? Eu estava esperando por essa pergunta, meu amiguinho. Quando temos duas ou mais coisas, devemos utilizar as palavras no plural. Veja só, antes nós tínhamos um cachorro. Agora nós temos 2 cachorros. Uma boneca, 3 bonecas. Um telefone, vários telefones. Creio que a esta altura você já percebeu que a palavra no plural é diferente da que está no singular, porque possui um S no final. Pois é, amiguinho, o jeito mais comum para se formar o plural é acrescentando o S no final das palavras. Porém, essa não é a única maneira. Por isso, fique atento às palavras terminadas em vogais. As vogais são A, E, I, O, U. Isso mesmo. Como eu ia dizendo, quando a palavra terminar em vogal, basta acrescentar S para formar o plural. Ah, ora, até rimou! Bom, vocês viram aí, pessoal, o que é verbos, o que é plural, singular e substantivo. Então é importante o crente estudar, porque quando ele vai estudar a Bíblia está cheia de verbo. Por exemplo, Elias orou no monte. Orar é um verbo. Eu oro, ele ora, tu ora, eles oram. Cantar. Quem cantou na Bíblia? Jesus cantou o hino. Cantar é um verbo. Eu canto, tu canta, ele canta, eles cantam. Tá bom? Então, tem vários verbos. Todo versículo da Bíblia tem verbo. O que é verbo? Então, nessa aula, você aprendeu o que é verbo, que é a conjugação das palavras, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula número 2. Aí vai ter amanhã número 3, tá? E vai continuar. Você deve aprender o português falar corretamente. Falar o português erradamente é feio, né? Nós vai, nós é, nós foi, nós é, eu saldo a igreja. Bença, não existe bença, é bênção. Não existe saldo à igreja, é saúdo à igreja. Saldo é conta corrente. Tá bom, pessoal? Quem quiser adquirir os livros, básico, 20 livros. Inclusive, esse livro aqui faz parte do curso médio, ó, português. Tá vendo aqui, ó? Básico, 20 livros. Médio e bacharel, 40. Só que esse livro aqui, português, está aqui no meio, ó. Esse livro faz parte do curso médio e bacharel. O mestrado, como eu falei no começo da aula, o anel de formatura de teologia, e quando você vir se formar aqui em São Paulo, a formatura é presencial. Você vai receber o seu diploma, seu canudo, sua credencial, tá bom, pessoal? E eu vou pedir mais camisetas, que acabou
mas eu tenho um camiseta e tenho um chapéu, boné da escola, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, me chama no WhatsApp. Você que quer dar aula na tua igreja, eu mando esses livros para sua casa. Você reúne os irmãos, dá aula aí uma vez por semana. Esse livro dura um mês. Aí outro livro é um mês, outro livro é um mês. Tá bom, pessoal? Curso de teologia na sua igreja. Eu mando os livros para sua casa e você dá aula aí, tá bom? Ou você abre um canal e dá aula para a nossa escola. Ou se quiser abrir uma própria escola, a gente vende franquia, tá bom? Pessoal, eu sou professor de ações, coach financeiro, eu invisto na Bolsa de Valores. Quem quiser curso de ações, fundo imobiliário, investimento financeiro, me chama no WhatsApp e fala, eu quero aprender a investir em ações, que eu tenho um curso, eu vendo para vocês, tá bom? Shalom Adonai. Aqui é o computador, aqui é o diploma, que eu sempre mostro para vocês, ali é a janela, aqui é os livros, ó pessoal, o anel, ó, anel de teologia tá aqui, ó, o canudo, aqui é o livro de mestrado, tá tudo aí, ó. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês da escola lá fora, aqui é umas salas, vocês sobem aquela escada lá, tá bom? Aqui é ó, os livros ali de estoque. O interfone é o número 5 que você deve tocar. E aqui é os livros, ó. Tudo isso aqui é livro de estoque, ó, meu irmão. Ó. Os anéis está aqui, ó. Olha lá os anéis. Tá bom? Pessoal, quem quiser esses livros, eu mando para tua casa, você dá aula aí para os irmãos. Reúne os irmãos aí, ó. Eu mando pelos correios. Aqui é um mês, aqui é outro mês, aqui é outro mês. É outro mês, é outro mês. Todo mês eu vou mandando livro para vocês. No final tem formatura. Entendeu? Tem o canudo e faço formatura de vocês. Tudo isso aqui é livro. Ó. Ou se você quiser abrir uma própria escola. Se você quiser abrir um canal para dar aula, me chama no WhatsApp, tá bom? Quem quiser falar comigo, aqui é eu, aqui é meu telefone. Ó. Tá bom? Me chama agora que eu estou